Fala pessoal, recentemente nós falamos aqui na Genebra sobre veículos híbridos, em especial esse conjunto que está aqui atrás de nós, conjunto do Corolla, modelo novo, geração nova. E hoje, para falar com mais propriedade e com quem entende, eu trouxe um amigo meu de longa data, que é o Kiko da Tecnocar Oficina, que é especialista em veículos híbridos e elétricos. Beleza, Kiko? Tudo bom? Prazer aí receber o teu convite aí e poder contribuir um pouco aí, tirar essas dúvidas aí que o pessoal tem. Eu agradeço pela oportunidade, pela presença. Tá, Kiko, a gente tem aqui atrás de nós um conjunto de um Corolla híbrido. Então tem um motor a combustão, o câmbio, né? Conversor e a bateria, as células da bateria. O que faz o carro rodar? É o motor ou é o câmbio, o motor é estacionário que gera energia? Na realidade, isso vai variar de estratégia de conjunto para conjunto, de carro para carro. Então a gente pode ter o motor a combustão sendo só um motor estacionário, né? Mas no caso aqui ele é um motor para fazer a parte de carga de bateria e também ele serve para acionamento do motor. Então vamos supor, eu estou numa velocidade de BR, dependendo da situação que eu estou, ele está com o motor a combustão acionado, fazendo o veículo, né, se locomover. Por isso que nessa situação, por exemplo, o Corolla em rodovia ele não faz tanta média como dentro da cidade. Por quê? Porque na cidade ele está aproveitando a frenagem, o anda e para. Então toda vida que o condutor ele está freando o carro, ele está carregando a bateria, então ele está aproveitando essa energia para carregar a bateria. Com isso, depois ele consegue trabalhar mais na condução elétrica. Já na BR, a bateria se descarrega, ele tem que manter o motor a combustão ligado para poder fazer o veículo, né? Então, fazer o percurso, o percurso do veículo que ele necessita. E uma outra curiosidade, né? O Corolla, né, que eu vi aqui, ele não tem motor de partida e não tem alternador. Não. E por quê? Quem faz a partida é o próprio motor elétrico que está dentro do câmbio. Aqui dentro do câmbio tem quantos motores elétricos? 2 motores elétricos. 2 motores. Isso. Tudo isso é controlado pela parte do inversor, tanto a parte dos motores quanto a parte do compressor de ar-condicionado. Que também não é tocado por força do motor, não elétrico. Também é elétrico e também é tocado pela linha de alta voltagem. O Corolla, por curiosidade, né? A polia dele não tem nem friso de... Não tem nem os frisos das polias 6PK, né, da correia, né? Sim, só tem a polia lisa, que é só a parte do damper da polia, que é o amortecedor de vibração do virabrequim. Não toca nada na correia, né? Tudo 100% elétrico. Sem necessidade de ter, quer dizer, diminui conjuntos do sistema, né? Tá, e eu tenho mais umas dúvidas com relação a híbrido, né? Existe o híbrido e o híbrido plug-in. Qual é a diferença dos dois? E tem mais algum tipo de híbrido? O híbrido plug-in, ele te traz uma proporção, tipo assim, uma comunidade a mais. Por exemplo, você está chegando em casa, está com pressa, não conseguiu fazer uma boa regeneração, chegou em casa com a bateria em 30%. No outro dia de manhã você vai ter que sair, ligar, né? Dependendo da situação, já vai entrar em funcionamento o motor a combustão e aí já vai começar a gastar gasolina. Certo? Se você tem um híbrido plug-in, você vai chegar em casa com a bateria de alta voltagem descarregada. Então você vai, como um carro elétrico, você vai conectar ele na tomada. Certo. Então você vai carregar a bateria de alta voltagem. No outro dia de manhã você vai ter aquele percurso, um bom percurso, somente na condução elétrica, sem gastar gasolina. Sem utilizar o motor a combustão. Isso. Pô, legal. Voltando na diferença do híbrido plug-in, do híbrido e a diferença do híbrido para o elétrico. Aí já é bastante coisa. Isso, aí a gente está falando de uma diferença bem grande. Porque o elétrico não tem motor a combustão, é só motor elétrico. Então, se você não parar, carregar, literalmente vai ficar a pé. Ou como aquelas videozinhas que saem no WhatsApp, assim, com um carro parado elétrico, com um gerador de energia atrás carregando o carro. A bateria. Que por incrível que pareça, é real. real. Isso acontece que o pessoal, em alguns lugares do mundo aí, chega a ficar a pé e tem que usar uma carretinha, um trailer com gerador. Para poder carregar o veículo. Que engraçado. Então, quer dizer, acabou a energia, fica pode chamar o seguro. Pode chamar o seguro e ficar a pé. E na tua opinião, Kiko, o que vai vingar de fato, né? Porque a gente fala assim, o híbrido ainda gera emissão, né? E o elétrico é zero emissão. Na tua opinião, assim, o que vai vingar? Vou expressar a minha opinião, ver se tu acha. Eu acho que o híbrido ainda é o mais usual, porque falando do Brasil, que é um país continental, né? Digamos, você tem um carro elétrico 100%, você não consegue ir daqui
por exemplo, até o Rio de Janeiro, numa viagem. Consegue, mas tipo assim, vai demorar uns 2 dias, né? Acredito na realidade, você consegue andar o Brasil inteiro. Sim. O que vai mudar é o seguinte. Primeiro, eu tenho na minha cabeça que se você comprar um carro elétrico ou híbrido, a primeira coisa que você tem que fazer é reaprender a dirigir. Pois é. Por que eu falo isso? Porque se você comprar um carro elétrico híbrido e você conduzir ele da mesma forma que você conduz o carro a gasolina, você não vai fazer autonomia. Certo. Não vai fazer quilometragem. E é isso que é o propósito do carro, você ter uma economia. Certo. Tá? Isso é o principal propósito do carro elétrico, é você trazer economia no bolso. Sim. Ponto. Né? A parte de poluição emissão. é importante? É. Claro. Mas hoje, o que a gente mais ouve falar é economizar. Economias de combustível. Devido a fato de combustível no mundo inteiro está alto. É. Então, por que se você não mudar? Por exemplo, se você tem um carro híbrido ou elétrico, se você não aprender a fazer regeneração na frenagem, tá? Tipo, acelerar de leve e deixar o carro frear mais tempo, você nunca vai fazer uma longa autonomia. Começa por aí. Sempre na Outra, bateria no osso. da parte de você, né, que nem você falou, eu vou daqui no Rio de Janeiro. Vai demorar mais tempo? Sim. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem poucas estações de recarga rápidas. É isso que eu me refiro. Né? É isso aí. Mas você pode carregar numa tomada comum. Só que o tempo de recarga fica muito longo. Tá, então, por exemplo, vou pernoitar em Curitiba, um exemplo. Isso, você vai parar no hotel, o hotel se disponibilizar uma tomada, 220 ou 110, você vai carregar o carro. Mas você nunca vai conseguir botar 100% da carga, Isso. se ela estiver vazia. Então, às vezes, você vai ter que ficar um tempo a mais. Mas, por exemplo, se você estiver em Curitiba, são vários shoppings e hotéis que já tem a carga rápida. A carga, não é carga rápida, já tem uma carga já de um pouco melhor ali, né? Chega a ser uma carga rápida. A carga rápida, que é aquela carga que carrega bem rápido, é bom, você perde menos tempo. Mas para a vida útil de bateria, é isso que eu ia te perguntar. Já fica mais baixa. Quer dizer, prejudica. É a mesma coisa, tu imagina o teu celular. Sim. Quando tu começa a dar muita carga assim direto, o que acontece com a bateria? É. Né? Então, essa lógica também tem na bateria do carro híbrido e carro elétrico, híbrido plug-in, né? Tudo vai ser um jeito. Eu tenho cliente, né, que viaja o Brasil inteiro com carro elétrico, só que o cara é aposentado, né? Para ele ficar 2 dias no local esperando a bateria carregar numa tomada lá no interior de uma cidadezinha porque a energia é fraca, por ele não tem problema. Então ele teve que ter uma mudança de cultura de hábito para poder fazer viagem. É isso aí. Diferente de a gente botar a família dentro do carro com criança pequena e ter que fazer isso. Eu e tu que temos filho pequeno já ficaria um pouco mais complicado. Exatamente. Então, assim, a minha opinião é, digamos assim, que o híbrido supriria as duas coisas, né? Tu ia economizar na cidade enquanto viaja, tu tens uma autonomia do carro a combustão normal. Mas eu acho que em futuro próximo ainda nós vamos ter 2 carros sempre na família, né? Como se todo mundo muita gente já tem 2 ou mais carros. Sim, mas um deles é elétrico, 100% elétrico. E daí é o carro que é o carro urbano, né? Tu carrega à noite, do outro dia de manhã tu sai, tu leva filho na escola, tu vai ao mercado, tu vai no médico, chegou à noite, tu pode ele carregar. E um carro para tu fazer o teu passeio de família mais longo. Eu acho que seria esse o cenário, assim, mais Existe coerente. Essa possibilidade, sim. Eu já vejo isso acontecer em grandes centros, do pessoal ter carros, né, para viajar, carros a gasolina para viajar, e dentro de cidade utilizou o carro elétrico ou um carro híbrido para fazer o corre do dia a dia. Isso eu já vi, já tem colegas de oficinas de grandes centros, como São Paulo, Rio, BH, que já tem clientes nessa estação. Popularizando, tem essas motinhas hoje que tu vê muito scooterzinho elétrico. Scooter elétrico. Então, mais ou menos, vai migrar, daqui a pouco vai ser automóvel, né? A gente vai ter mais acesso, né? Enquanto que o preço, né, tem que baixar, né? Infelizmente ainda está bem caro. Por exemplo, um Kwid hoje, quase 150 mil, né? Um Renault Kwid. Então tá um pouquinho longe ainda de Na realidade, o carro em si, até o combustão ainda tá caro, né? A combustão já tá caro, né? Comparado ao que é na Europa, fora do Brasil. Exatamente. Mas tipo, o Kwid dá para comprar 3, né? Quase. Então uma diferença ali grande, né? Mas o futuro, vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Com essa questão. E em termos de infraestrutura, agora meses atrás nos Estados Unidos, você anda lá, a estrutura de mobilidade elétrica tá enorme. E carro elétrico lá, tu vê muito. Tá demais. Só que o que ocorre? Custo de manutenção é muito barato. Lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente lá na empresa, a gente também tem uma parte que a gente tanto traz carros novos para o Brasil,
né? Já no nome do cliente que ele quer, né? Já vem importado, Tu com importa o radar, carro, feito, sim. tudo no nome do cliente, não importa o modelo, ou 0 ou acima de 30 anos, carro de coleção. E a gente, recentemente, a gente encaminhou 3 Teslas para lá para fazer manutenção. Então, um foi o Model S 2016, né? E para fazer o upgrade de computador do carro inteiro, tá? E foi $750, Nossa, tá? Para fazer assim, para revolucionar o carro. passar o carro para atualizar Para ele. fazer a chave do carro, reserva, $100. Nossa, aqui para Entendeu? fazer uma chave de um carro nosso Aqui, se a gente vai fazer uma chave hoje de um Jeep Compass, por exemplo, R$4.500 a concessionária. uma chave. Nossa. Né? Então, tipo assim, ó, então temos essa disparidade, né, aqui no nosso mercado. Nosso mercado. Tá, Kiki, falando agora na tua área, né, que é manutenção. O que um proprietário de um veículo híbrido elétrico vai ter que fazer aí na manutenção desses carros para ter uma durabilidade melhor e até mesmo autonomia no caso do híbrido? Na realidade, hoje, ele tem que cuidar muito onde ele leva o carro para fazer manutenção. Isso. Por exemplo, se a gente falar aqui sobre o compressor de ar-condicionado, tá? O gás que ele utiliza, na maior parte das vezes, é o mesmo que é utilizado num carro convencional. Certo. Mas o óleo é diferente. O óleo que vai contém dentro do compressor. Certo. Por quê? Porque ele não pode ser um óleo que seja condutivo elétrico. Então ele tem uma norma de especificação técnica diferente. Então se colocar um óleo comum ali, vai dar problema. A parte de aditivo de radiador, Certo. que trabalha dentro da parte de inversores e motores elétricos, também existe uma norma técnica, né, que ele não pode ser condutivo elétrico. Então vai um alerta para você, consumidor final, que tem um carro elétrico híbrido, não deixe o frentista do posto abrir o carro e mexer ele na frente. Não mexe. Leve numa oficina especializada. Por isso que se você pegar hoje, por exemplo, não tem o BMW X4 que lançou agora? Sim. BMW X4, o dono do carro não consegue abrir o capô do carro. Quem abre só em Só com o scanner, só com o equipamento de diagnóstico, você só abre o capô do carro. Entendi. Ah, mas se tu precisar abastecer a água do limpador de para-brisa. É. Aí ali Boa na pergunta. tela central do carro, você clica para abastecimento da água e limpador de para-brisa, o símbolo do BMW levanta e você abastece a água. Pelo símbolo daí. Pelo né? símbolo. Então, o capô é um cofre. Capô é um cofre. Ninguém Por quê? mexe. Só tem componente elétrico, não tem que ninguém mexer ali na Isso, frente. é. Tá? Então, segurança. E aqui a gente trouxe essa bateria. Essa né? bateria, uma parte dela, ela é em 2 partes, né? Como está aqui agora, a gente pode colocar a mão sem risco nenhum. Essa aqui como se fosse uma pilha, né? Cada uma par, célula, né? Cada par é uma célula aqui. Uma célula. Então essa bateria é de um Ford Fusion. E olha que bacana. Foi levado esse carro para mexer em pastilha de freio. E o carro saiu com problema de bateria. Por quê? Né? Por quê? Olha só, a oficina não estava preparada para atender esse tipo de veículo. Então eu vou dar 3 exemplos que eu acho que é interessante o pessoal ficar sabendo, porque se você comprar ou se você tem um veículo desse, pensa onde você vai fazer manutenção se a oficina está especializada em relação a isso. Esse caso aqui, né, no caso do Fusion, por se tratar de um freio de mão elétrico, você tem que entrar com o scanner e fazer o recuo do sistema elétrico do freio de mão para poder depois fazer o serviço mecânico normal lá na roda, pinça. certo. Só que era perto do final da tarde, foi retirado, feito todo o procedimento e deixaram o scanner conectado na tomada OBD Esqueceram e foram para casa. e foram embora. Certo. No outro dia de manhã, quando chegaram, a bateria 12 volts descarregou, A da bateria é comum, a do carro. a comum. Certo. Só que nisso ela é alimentada pela de alta. Então ela E a pediu de alta pediu a bateria, foi mantendo ela. mantendo ela. Aí a de alta já parou no elevador, já com a tensão muito baixa, que quando você vai parar um carro desse para manutenção, então se a tensão da bateria de alta está baixa, a gente tem que repor primeiro para fazer repor. manutenção. Ocorreu o quê? Baixou da tensão mínima, o carro não pegou mais. Se fosse colocar essa bateria nova, a gente está falando um custo de R$42 mil. Certo. Então quer dizer, Ou seja, não pode zerar essa bateria de não alta. pode zerar. Então numa simples troca de pastilha, né? Olha o prejuízo, olha a conta como é que ficou. Caramba. Um caso recente agora também que eu fiquei sabendo, que até eu auxiliei a oficina, pegaram um Toyota Prius para trocar o óleo do motor. E manuseando o carro na oficina, ele só estava na condução elétrica. Pararam no elevador, beleza, subiram o carro, tiraram o óleo do motor, tiraram o filtro de óleo, isso já era perto de meio-dia e foram verificar, não tinha o filtro de óleo em casa.
fecharam a oficina, foram todo mundo almoçar, chegaram 1h30, abriram a oficina, chegou às 2 horas o filtro de óleo, aplicaram o filtro de óleo, baixaram o carro, aplicaram o óleo e o carro não liga, o carro não pega. Resumindo a história, o que aconteceu? Quando pararam o carro no elevador, como era uma condução elétrica, não se atentaram que lá no painel estava red, em verde, que o motor elétrico estava aceso, mas não tinha barulho. Sim, estava ligado, mas... E ficou lá estático. Carro... Tiraram o óleo do motor. Quando deu 12h15, a gente verificou pelo circuito interno ali, o carro ligou para carregar a bateria. O motor a combustão ligou, mas não tinha óleo. Caramba. O que aconteceu? Travou o motor, fundiu o motor do carro. Caramba. Então olha o prejuízo que deu. Nossa, por uma troca de óleo para a empresa não estar, como é que se diz, atenta ao que tem no carro. Outra situação que eu tô com uma Volvo XC90 híbrida também. O cara parou no aeroporto e esqueceram na tomada 12 volts, aquela que fica direto, alimentada direto. Dentro do carro? Dentro do carro um videogame conectado e foram viajar para fora do Brasil a família. Quando voltaram, zerou a bateria. A bateria de baixa zerou e zerou a bateria de alta. E ninguém mais anda com o carro. E também não anda mais, o carro não pega, tem que desmontar, fazer o carregamento, o balanceamento e tudo mais. Então são tudo cuidados que a gente tem que ter. Então quando você adquire um carro desse, é legal, ou comprei zero, vai na concessionária, explore tudo que você possa pegar de informação de cuidados, porque são coisas simples que podem dar um prejuízo grande. Porque no caso dessa Volvo, ela estava na garantia, mas a garantia não cobre, porque não é um defeito do carro. Foi um defeito de mau uso, e realmente foi um mau uso, né? Então, explore essa situação. Se você comprou um carro desse seminovo, né? Pegue um mecânico de confiança, um mecânico que esteja atualizado, sente e conversa para ele explicar. Por exemplo, esse proprietário desse Fusion, quando a gente fez o reparo, né? Que ele trouxe o veículo para a gente fazer o reparo, e a gente foi fazer a entrega para o veículo, a gente explicou coisas para ele que quando ele comprou o carro zero, a concessionária não tinha explicado. Então ele ficou sabendo de estratégias de funcionamento do carro dele e hoje ele, até semana passada ele estava lá na oficina falando que agora, ele andando da forma que a gente explicou, ele melhorou em 4 km na média do carro, na BR. Então, quer dizer, isso bota em um ano de uso, dá um... Então, na verdade, é conhecimento, né? Tem que procurar uma oficina especializada. E uma oficina especializada. Kiko, agradeço pela tua aula, né? Que isso aqui eu que agradeço aí o convite. Obrigado. Se precisar, a gente tá sempre aí. E até a próxima.